Embora a reforma política não tenha entrado na ordem do dia, apesar dos esforços de alguns parlamentares que insistem na necessidade de sua realização para organizar a legislação eleitoral e impedir fraudes como a do mensalão, o deputado Paulo Feijó, do PR do Rio de Janeiro, continua achando que ela é necessária e urgente. Tem razões para isso. Por falta de um mecanismo mais eficiente para evitar a participação de candidatos com problemas junto à Justiça Eleitoral, ele terminou só podendo tomar posse como deputado federal 6 meses depois do início da legislatura. O deputado que pretendia começar o mandato lutando por uma de suas principais bandeiras, a questão dos royalties do petróleo, teve de esperar. Ele vai explicar melhor essa situação para a gente nesta edição do Palavra Aberta, com retransmissão pela Rádio Câmara. Deputado, o que foi que aconteceu naquele momento? Bem, em primeiro lugar, a reforma política ela é de fundamental importância, mas a gente ouve muito discursos, né? Da necessidade, da prioridade, a questão do financiamento público, a questão do voto distrital. Mas nós vamos conversar rapidamente aqui sobre essa questão de candidatos que concorrem a eleições sem o registro. Isso é um absurdo. Foi seu caso? Foi o meu caso. Eu sou de opinião que só deve ser inseminado nas urnas eletrônicas os candidatos que até aquela data obtiverem os registros. Candidato sem registro não pode concorrer à eleição. E eu fui vítima dessa situação. Nas eleições de outubro, venci as eleições, né? Há uma semana da diplomação, fui surpreendido com uma decisão liminar totalmente injusta, totalmente fora da lei, mandando retotalizar as eleições para deputado federal no Rio de Janeiro, validando votos de candidatos sem registro de um partidinho, PTdoB, partido que concorreu todo irregular, e essa decisão liminar foi operacionalizada na retotalização. Eu que tinha ganho as eleições em 3 de outubro... 6 meses de mandato. Exatamente. Eu que saí injustamente, fiquei 6 meses e 12 dias para vencer no próprio TSE por 6-1. Só votou contra o ministro que concedeu essa decisão liminar. Então, foi uma injustiça e agora eu espero... Esse é um dos aspectos que o senhor pretende que seja corrigido por essa legislação. Ou seja corrigido na reforma política, o que não acontecerá para essas eleições, ou então que o próprio Tribunal Superior Eleitoral, em função dessas injustiças, tenha mais rigor, tá certo? Para que os candidatos que não obtiveram registro não possam ter os seus nomes e os números inseminados nas urnas eletrônicas, para que injustiças como essa não voltem a acontecer nas eleições do próximo 7 de outubro. O senhor acha, deputado Paulo Feijó, que vai ser possível corrigir essa situação até daqui 2 anos, quando vai ter novas eleições? Eu espero que seja corrigido ainda agora, até porque o ficha limpa não é um clamor da sociedade brasileira. A Justiça Eleitoral não tem que ter mais rigor, né, na operacionalidade dessa lei? Então, que o ficha limpa se some também a esses candidatos sem registro. Se o candidato não tem registro em função da ficha limpa, por que o seu nome e número vai ser adicionado nas urnas eletrônicas? Então, eu espero que a Justiça Eleitoral seja bem mais vigilante, mais rigorosa, no sentido de não mascarar, certo, o resultado das próximas eleições. Pois é, por conta dessa situação, o senhor terminou tendo que assumir o mandato 6 meses depois, quando já pretendia estar lutando por essa bandeira que o senhor se propõe a lutar, que é a questão dos royalties do petróleo. Uma tese muito cara ao estado do Rio de Janeiro, de onde o senhor vem. Como é que o senhor está vendo a situação desses royalties hoje? Há chances ainda de se alterar essa decisão que se consolida no sentido de fazer a divisão igualitária entre todos os estados, o que prejudicaria o Rio de Janeiro? Olha, a questão dos royalties é a principal bandeira de todos os deputados e senadores do estado do Rio de Janeiro, inclusive do governador. E, diga-se de passagem, está muito ausente do Congresso, muito ausente de sua bancada para priorizar essa questão. Mas, independente da ausência do governador, nós, parlamentares,
temos que priorizar obrigatoriamente essa bandeira. Nós não podemos deixar que essa injustiça aconteça com o nosso Estado. É o futuro das gerações fluminenses. Nós esperamos, né, que o pacto federativo não seja quebrado, que contratos já assinados não sejam ignorados. Royalties não é favor, não é privilégio do governo federal. Royalties é uma indenização em função dos danos causados pela produção de petróleo. Os danos ambientais, os danos sociais, os danos nas estruturas das cidades que são afetadas, na segurança pública, né? Então, nós temos que defender essa bandeira. A presidenta Dilma, ela foi muito corajosa, subiu muito no meu conceito, com a declaração que ela concedeu a cerca de 3.500 prefeitos, dizendo muito claramente, através de uma pressão, né, da Confederação dos Prefeitos. Ela disse o seguinte: royalties, daqui para trás, não se discute. Vamos discutir o daqui para frente. Isso nos atende. Nós somos de opinião que os royalties do pré-sal, esses sim, que sejam partilhados para todos os municípios e estados não produtores. Mas a lei vigente, ela não pode ser alterada. Até porque, em 96, 97, nós votamos aqui por essa lei e sob muita contestação do próprio PT, dos sindicatos. Agora, deputado, se for para a ponta do lápis, a gente vê que a correlação de forças ela é muito desigual. Afinal, são 24, 25 estados contra 2, 3 que defendem a tese desse tratamento diferenciado. O senhor acha que ainda é possível uma negociação? Porque se for para votos, a gente sabe que é uma derrota anunciada. Né? A decisão tem que ser política. Né? Uma mudança na lei a uma altura dessa, isso gera uma insegurança jurídica muito grande para o país. Gera até uma desconfiança. Né? Isso ficaria, a nível internacional, muito ruim para o nosso país. E a presidenta Dilma sabe disso. Então, nós não vamos resolver essa questão dos royalties no consenso, no Congresso Nacional. Não vai ser nenhuma medida de efeito regimental, nenhuma medida jurídica que vai resolver essa questão. É uma questão que tem que ser única e exclusivamente resolvida no campo político. Quem criou toda essa bagunça sobre a possibilidade da mudança dessa lei foi o PT, foi o presidente Lula, que no período eleitoral, nas eleições de 2010, inventou essa questão de pré-sal, de royalties do pré-sal, e aí gerou toda essa oportunidade oportunista, né, de estados e municípios não produtores. Terminou, deputado Paulo Feijó, misturando no mesmo balaio royalties de petróleo com a questão do pré-sal, como se tudo fosse uma coisa só. Hoje se trata disso tudo como se fosse uma coisa só. E a gente sabe que há diferença. Mas, na verdade, certo, essa oportunidade política que foi criada, né, através desse projeto, né, o presidente Lula foi muito habilidoso politicamente. E eu tenho que respeitar isso. Ele quis criar, nas eleições, nas vésperas das eleições de 2010, um fato político motivador para os estados e municípios não produtores, dizendo que, com a vitória de Dilma, esta lei que tramitava no Congresso seria aprovada e teríamos dinheiro dos royalties para todos os estados e municípios do nosso país. Não somos contra que os royalties do pré-sal daqui para frente sejam partilhados, mas nós temos a obrigação de lutar pelos interesses e principalmente pelos direitos do povo fluminense. Então, é a nossa grande bandeira. Eu tive esses 6 meses aí que comprometeram, sem dúvida, esse nosso mandato, mas não vamos olhar para trás. Eu estou totalmente engajado junto com o deputado Garotinho, que tem tido uma atuação também magnífica, principalmente em relação aos royalties do petróleo, mas com a bancada de deputados e senadores, nós acreditamos que com essa declaração, com esse comprometimento da presidenta Dilma, certo? Isso vai ter um bom desfecho, até porque a presidenta já se comprometeu para todo o país. E ela não pode sair desmoralizada
certo? De um processo como esse. Então, nós esperamos que prevaleça o bom senso, que o presidente da Casa, o deputado Marco Maia, não ceda a pressões oportunistas, né? Os líderes idem, e que seja respeitado aí o direito constitucional. Deputado Paulo Feijó, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu agradeço. Muito obrigado a vocês. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Eu sou Paulo José Cunha e esse é o Palavra Aberta. Até a próxima.